Salmo de número 90. Deixa eu refletir com vocês. Hoje é a última mensagem que eu prego num culto que não é um culto festivo, no sentido de Natal, Ano Novo, né? E eu queria conversar com vocês, Salmo de número 90, sobre algo inspirador desse salmo. Salmo de número 90. Salmo 90. Nós vamos ler todo o salmo. Salmo número 90. Salmo de número 90. O texto bíblico diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Pai, Tua palavra está lida, ela é suficiente porque o Espírito opera por ela. E o que a gente quer pedir para o Senhor é que o Senhor, por graça, ilumine o Teu povo, porque nós queremos tão somente sair daqui iluminados, cheios da Sua bondade, da Sua misericórdia, voltarmos para as nossas casas cheios do Seu amor, enquanto refletimos na Sua palavra. Por graça, enche o nosso coração, ilumina-nos em nome de Jesus. Amém. Eu preguei esse texto aqui há quase 10 anos. Quase 10 anos. Me lembro de quando preguei. Os bancos nem eram assim. E me lembro de quando começaram a pregar esse texto, eu usei um pedagogo brasileiro, que foi pastor e depois apostatou da fé, mas por causa da graça comum, você não vai jogar tudo fora. Então tem muita coisa que o Rubem Alves escreveu que é bom, mesmo ele tendo apostatado da fé. Tem muita coisa boa do Rubem Alves que a gente pode pegar.
E ele escreve um poema, era um poeta, e ele escreve esse poema quando ele fala que a nossa vida é como um cesto cheio de jabuticabas. Por que a nossa vida é como um cesto cheio de jabuticabas? Primeiro que jabuticaba é um troço brasileiro, né? Só tem aqui, né? E a maneira da gente viver a vida é diferente. Rubem Alves diz que num cesto cheio de jabuticabas, numa bacia cheia de jabuticabas, você começa a comê-las. E já comeram jabuticaba alguma vez na vida? É igual pipoca. Não começa a comer pipoca. Não... Quer ver outra coisa, Ana? Amendoim japonês. É de Deus? Não é. Não tem como amendoim japonês ser de Deus, gente. Você não consegue parar de comer. Jabuticaba também é assim. Você começa a comer aquele negócio e é doce. Aí lá no meio sempre tem uma azeda. Aí você já comeu logo uma doce em cima, que é para o azedo ir embora. E o Rubem Alves fala isso. A nossa vida é como uma bacia cheia de jabuticaba. Porque quando ela está muito cheia, como é que você come? Desenfreadamente. Parece que o mundo vai acabar em jabuticaba. E você come, e vai comendo. Só que qual é o problema? Quando as jabuticabas começam a acabar. Quando a jabuticaba começa a acabar, o que você começa a fazer? Parece que você aproveita o sabor de cada uma, porque está acabando. É tipo pipoca e Netflix. Você começa a comer desenfreadamente. Só que quando você terminou de comer a bacia de pipoca, não deu nem 15 minutos de filme ainda. Só que você não quer parar para ir fazer mais, porque perde o ritmo, não é? Aí o que você faz? No final você já está mastigando caroço de milho, é ou não é assim? Aí você começa a tirar aqueles que agarram enquanto o filme está rolando, não é? Não, eu não estava na sua casa, é porque brasileiro é assim. Isso é nosso. E comer jabuticaba, segundo Rubem Alves, é do mesmo jeito. Porque quando começa a chegar no final, você começa a aproveitar cada jabuticaba como se fosse a última. Quando nós começamos a comer, segundo ele, a gente come como se elas nunca fossem acabar. Mas quando chega no final, você começa a comer saboreando como se fosse a última. Me parece que assim é a nossa vida. Quando nós olhamos adolescentes e jovens, eles levam a vida como uma bacia cheia de jabuticaba. E eles começam a comer a bacia como se ela não fosse acabar. E eles começam a viver a vida como se ela não tivesse fim. Adolescentes e jovens vivem de uma maneira irresponsável, como se a vida fosse durar para sempre. Como se nós fôssemos ter a eternidade de momentos para vivermos. Agora, se você começar a conversar com alguns irmãos que estão aqui, eles vão te dar um contraponto interessante. Porque quando somos jovens, tem dor na lombar? Nada. E o joelho? Está em dia. Tornozelo inchado? Nem depois que comeu aquilo que é remoso, segundo a minha avó falava. Reumatismo? Nada. Uma dor de cabeça quando está errado a maneira de dormir, aí trava o pescoço. Porque quando a gente é jovem, o corpo está sadio, está tudo em dia, está tudo bem. Meu filho, mas passou dos 40, é como eu disse para vocês um tempo atrás. Daqui para frente é só para trás. Passou dos 40, daqui para frente é só ladeira abaixo. Ai, já levanta da cama com as costas doendo.
aparece de manhã e você fala, da onde apareceu essa dor? Quer ver coisa que os mais experientes falam? Meu Deus, estava tudo bem ontem, da onde apareceu essa perna travada hoje? É ou não é desse jeito, os mais experientes? Porque a vida é assim, é como uma bacia de jabuticaba. E se você começar a conversar com os mais experientes, você começa a perceber que eles já não vivem da mesma maneira. Eles já não vivem mais da forma displicente que viviam quando eram adolescentes. Parece que eles já entenderam, os irmãos mais experientes, parece que eles já entenderam que tem mais passado do que futuro. Meu filho, quando você vê e perceber que você tem mais passado vivido do que futuro para viver, é porque você está começando a aprender a viver. Você está começando a ver do que a vida é feita. Se você conversar com os mais experientes, eles vão começar a dizer para você, o que você mudaria quando você era mais novo? Eles vão dizer, eu acho que eu teria perdido menos noite de sono. Eu acho que eu teria me preocupado menos. Alguns começam a dizer assim, eu acho que eu teria trabalhado menos. Eu acho que eu teria me preocupado menos com aquilo que não era necessário. E é curioso, porque como eu sou pastor de crianças até idosos, é exatamente isso que eu ouço. Os mais jovens, com todo o fôlego de vida, com toda a expectativa de vida, com todos os planos, e gastando o seu tempo com aquilo que não é pão, gastando a vida e a energia com aquilo que não é vida, com aquilo que não é energia. Mas quando começo a perguntar e conversar com irmãos mais experientes, é incrível, eles começam a olhar a vida com outra ótica. Eles começam a perceber, teria tomado outros caminhos, teria tomado outras coisas, teria me preocupado com outras coisas. Porque a bacia de jabuticaba começa a acabar. Moisés, ao escrever esse texto para nós, está mostrando exatamente isso. Por isso, o que eu quero conversar com vocês rapidamente, não é sobre simplesmente o aqui e o agora. Não é sobre olhar para trás e se arrepender. Mas Moisés está escrevendo esse texto, e ele está dividido no hebraico em 3 partes. A primeira parte no verso 1 e 2, a segunda parte do verso 7 ao verso 11, e a terceira parte do verso 12 até o final. A poesia hebraica está dividida aqui desse jeito. Isso é um cântico. Moisés está escrevendo isso e olhando para a brevidade da nossa vida. Moisés está fazendo um contraponto entre o poder de Deus, a soberania de Deus, presta atenção nisso, a eternidade de Deus e a nossa finitude, a nossa pecaminosidade, a nossa falibilidade. É isso que está na cabeça do poeta Moisés quando escreve isso. Se por um lado ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Verso 2, antes que os montes nascessem e se criassem a terra e o mundo, olha o tempo que ele está usando, de eternidade a eternidade. O hebraico não tem superlativo. Quando o hebraico quer dar uma ênfase, ele sempre repete a palavra. Moisés está dizendo, Deus de toda a eternidade. Em toda a eternidade você é Deus, nós não. E ele agora vai começar a refletir isso a partir do verso 3. Deus é o Deus eterno, e nós? Ele diz, nós não somos. Ele diz, nós vivemos um pouco.
Olha como é curioso, e a experiência é verdade. Ele diz, a gente vai chegar até 70 a 80, mas num cansaço, num bico de papagaio, num esporão, nós vamos chegar. Mas e o Senhor? O Senhor é eterno. Por isso, a partir do verso 12, ele muda. Porque ele começa a falar de uma vida que vale a pena. Quando ele diz, nós finitos, pecadores limitados. Então, o que é que a gente cultiva nessa vida? Ele vai dizer no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para a gente ter um coração sábio. Esse salmo é sobre a eternidade de Deus, a finitude dos seres humanos e sobre a vida que vale a pena, que é a vida sábia. Por isso ele termina dizendo do relacionamento com o Senhor, verso 13. E ele vai continuar dizendo, opera, trabalha, faz, e termina dizendo que a gente veja as obras das suas mãos, mas não só isso, que o Senhor confirme em nós as suas obras, em nós as suas obras. Isso é genial, gente. A poesia hebraica é muito bonita. Por isso, deixa eu te dar uma frase paradigma aqui. A questão não é como você começa uma jornada. A questão é como você termina a jornada. Começar a jornada é fácil. A questão não é começar a jornada. A questão é terminar a jornada. Vocês que fizeram curso superior sabem do que eu estou falando. Primeiro dia de aula, 40 pessoas na sua turma. Todo mundo animado. Depois de 8 períodos, no último dia de aula, tem 10. Pessoas ficam pelo caminho. É incrível. Porque não é como você começa a jornada, é como você termina. E o Salmo 90 está ensinando para a gente como terminar a jornada direito. O Salmo 90 está ensinando para a gente não como você começa a jornada, mas como você termina. Perceba, ao longo da sua caminhada cristã, estou falando para crente agora, vocês perceberam dezenas, centenas de pessoas que começaram a caminhada. Pessoas que eram fiéis, mas em determinado momento apostataram, abandonaram a fé, não terminaram a caminhada. Porque o importante não é como você começa, é como você termina. E o Salmo 90 quer ensinar isso para mim e para você. Como terminar bem a jornada. O apóstolo Paulo tem um objetivo em 2 Timóteo capítulo 4. Terminar a jornada fiel. Só isso. Então, pergunta de hoje. Como terminar bem a jornada? E eu estou trazendo isso porque é o último dia do ano. O que norteou a gente aqui durante o ano inteiro, para vocês que estavam aqui no ano novo, é porque a gente falou que esse era um tempo da gente avançar. E aí você diz assim, como assim, pastor? Resgate o sermão da virada do ano que vem, os meus primeiros sermões do início do ano. Eu falei com vocês, é tempo de avançarmos na nossa relação com Deus. É tempo de avançarmos na nossa intimidade com o Senhor, está gravado. E isso norteou, como eu sou o presbítero docente da igreja, isso me norteou ao longo do ano. Por isso nós terminamos o ano com uma série dizendo, adorem, devorem a Bíblia, orem. Porque eu vim ao longo do ano numa crescente, tentando dizer para vocês, avancem na vida com Deus. Sejam conhecidos nos céus, sejam conhecidos diante do Senhor. Isso a gente conversou, e eu quero que vocês percebam o seguinte,
A gente quer terminar esse ciclo fiel, avançando. A gente quer terminar esse ciclo mais próximo do Senhor. Por isso, se você quer terminar não só esse ciclo, como todos os ciclos da sua vida, especialmente a sua vida, dá uma olhada nesse salmo, no que é que o Moisés está dizendo. Moisés começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Porque se você quer terminar bem a jornada, a primeira coisa que o salmista está ensinando para nós é reconhecer essa soberania de Deus. Eu não vou trabalhar soberania aqui como o Deus que pode fazer tudo, porque você já sabe que Ele pode. Não é disso que o texto quer tratar. O texto quer tratar a soberania de Deus como um Deus que é atemporal. Você precisa reconhecer isso. Deixa eu dizer para você o seguinte: nada do que eu e você estamos vivendo fugiu do controle do Senhor. Nada. Nada na nossa vida fugiu do controle de Deus. No conselho da eternidade, a teologia trabalha conselho da eternidade como sendo o Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo o decreto daquilo que é a história. No conselho da eternidade, ninguém pega Deus de surpresa, porque todos os atos de todos os seres humanos estão nas mãos do Senhor. Deus não pegou e não é pego de surpresa em momento nenhum. De eternidade a eternidade, Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor tem controle sobre tudo. Olha a experiência do Moisés: 40 anos vivendo na casa de Faraó adotado, 40 anos indo para a terra de Midian, sendo formado pastor de ovelhas. Volta para libertar o povo e mais 40 anos tomando conta daquele povo inteiro. Pergunta: em algum momento Moisés, no Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis não tem Moisés, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, Moisés duvidou? Vocês têm medo, né? Também não leram a Bíblia? Claro. Moisés pediu inclusive para morrer. Tamanha depressão dele em alguns momentos. Moisés chega a falar bem assim: se você não for com a gente, me mata. Eu não quero te ver. Eu não vou andar sem você. Porque a Bíblia não é sobre Moisés, ela é sobre Jesus. Moisés é homem, falho, como eu e você. A Bíblia não é sobre como o grande Moisés atravessou. Moisés até foi um exemplo de fé, segundo Hebreus. Mas Moisés é homem como eu e você, falho. E às vezes a gente erra, porque a gente coloca esses caras na Bíblia como sendo os bambambãs. E não são. Em algum momento Moisés tem crise de fé? Várias, enormes, inúmeras. Durante 120 anos. Estevão ainda vai dizer que Moisés entendia os planos de Deus errado em determinado período da sua vida. Por quê? Porque ele achava mesmo que era a partir da força e de um exército que ele ia libertar Israel. Não é assim. Primeiro Deus desconstrói o Moisés, para depois trazê-lo de volta. Deus é mestre em fazer isso. Primeiro Ele mata a gente, Ele mata o nosso ego. Primeiro Ele destrói o nosso ego, depois Ele usa a gente. Primeiro Deus trata, para depois usar. É incrível. Na maioria das pessoas que se acham prontas e capazes é porque elas não estão prontas e elas não são capazes. Deus, via de regra, usa humildes e não pessoas que acham que sabem alguma coisa. Essas Deus rejeita. E Ele rejeita os soberbos. Moisés é assim durante a sua vida inteira. Agora, ele sabe que de eternidade a eternidade, Ele é o Deus do povo dele. A soberania de Deus não só faz com que Ele tenha controle da história, mas a soberania de Deus garante uma coisa para mim e para você: o Senhor é imutável. Por isso que Ele pode dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio É por isso que a gente acredita em pacto e aliança. Ele foi o Deus dos meus pais.
Ele foi o Deus dos meus avós. Ele é o Deus dos meus filhos. Ele é o Deus dos meus netos. Ele é o Deus da igreja. A soberania para Moisés aqui, para a Escritura e para o Espírito Santo, é que Deus é imutável no seu cuidado para com o seu povo. Quer terminar bem a jornada? Não ache que Deus está errado, ainda que você duvide. Quer terminar bem a jornada? Não ache que o Senhor se enganou, apesar dos pesares. Quer terminar bem a jornada? Confia na soberania de Deus que disse: eu sou o Deus de vocês. Nossa fé tem que repousar nisso, gente. Nossa fé precisa repousar nisso. Presta atenção, você não está no lugar errado. Você não nasceu na família errada. Não te deram o nome errado. Não, você não está no trabalho errado. Não. Segundo, não, Deus não virou os olhos. Não, Deus não deixou de olhar. Não. O Senhor tem olhado do mesmo jeito. O Senhor tem cuidado do mesmo jeito. Então olha só, você não está no lugar errado. Você não é a pessoa errada. Agora olha só, confia no processo daquele que disse que cuidaria da gente. Quando que Ele cuidaria da gente? De eternidade a eternidade Ele é Deus. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Quer terminar bem a jornada? A primeira disciplina que a gente precisa ter é confiar na soberania de um Deus que é eterno e de um Deus que não muda. Ele não muda. Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Qual é a palavra para refúgio aqui? A palavra para refúgio é o sol da Palestina na sua cabeça. O que é que você precisa? Sombra. Isso é refúgio. Quer terminar bem a jornada? Deus sempre tem sombra para o seu povo no meio de sol escaldante. É isso que Moisés está falando. Não esqueça da sombra que Deus tem para dar para o seu povo. Quer terminar bem a jornada, meu filho? Não esqueça da sombra que Deus tem para o seu povo. Quanto tempo, pastor? De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Quer terminar bem? Confia nessa soberania. Segundo, verso 3 a verso 11. Vamos ver o que o texto diz? Moisés agora começa a ver a vida dele. Faze dos homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Esses eufemismos são maravilhosos. Eufemismo é uma figura de linguagem no português que você usa uma expressão para abrandar uma ideia. Moisés está dizendo aqui: Deus, nós vamos morrer. A gente vai morrer. E aí como é que ele diz isso? Retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Se, em primeiro lugar, uma disciplina que a gente precisa ter para terminar bem é essa disciplina da soberania de Deus, de reconhecer isso. A segunda é uma disciplina que eu estou chamando ela de agora. Pastor, como assim? Agora. Eu fiz uma ilustração alguns anos atrás que vão me ajudar aqui agora.
Esse ano está sendo um ano que a Elisa, minha filha mais velha, está indo para o ensino médio. E aí, olhando a experiência dela, eu voltei à minha experiência de anos atrás. Alguns anos atrás, né? Quando eu penso que eu estava no ensino médio em 1998, eu falo, rapaz, nem sei se era médio ainda na época, né? Mas tem alguns que viviam no ginasial e colegial. Não levante a mão nem falem, porque vão entregar a idade. Mas sabe o que é engraçado disso, pessoal? Olhando isso, quando eu era criança, falaram que era muito bom estar no ensino fundamental. Quando eu terminei o ensino fundamental, falaram que era maravilhoso ser do ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, falaram para mim, bom mesmo é a faculdade. Eu fiz uma faculdade de farmácia que eram 5 anos. Quando chegou no 8º período, eu não aguentava mais aquilo. E eu só queria perguntar assim, quem foi o cara que disse que isso aqui era bom? Quando chega no 10º período, como é que você está? Louco para Jesus voltar. Só que o pessoal vai, quando você está na faculdade, você descobre que precisa de dinheiro para pagar boleto. E que estudar não paga boleto. E aí você descobre que você precisa trabalhar, porque tem que pagar boleto. Aí o que me prometeram, e até hoje eu estou vivendo isso, é porque a vida ia ser muito boa quando a gente conseguisse pagar boleto. Confesso que é maravilhoso pagar boleto, o problema é depois que paga tudo, né? O saldo bancário fica perto de 0, né? É só o meu ou o seu também. Mas falaram para mim que quando a gente ficar velho é bom. Porque depois que você cria os filhos, dizem que é tranquilo. Criou os filhos, aí você vai poder viver. Não é assim que falam para nós? Cara, a nossa geração é tão incrível que, olha só, depois que criar o filho, você pode viver. Quer dizer que nós estamos tudo mortos. Nenhum de nós aqui vive. Bom mesmo é o cara que não tem filho, né? Isso é maravilhoso. Rapaz, o mundo é secularizado demais, gente. Vocês vão na onda dessa rapaziada aí, ó. Vai. Mas o pessoal diz que bom mesmo é quando aposenta. Pastor presbiteriano aposenta com 70 anos, eu vou fazer 40. Quer dizer que só vai ficar bom daqui a 30. O que eu faço até lá, gente? Vocês me ajudam aí. Por favor. Não, me ajudem, gente. O problema é que quando eu tiver 70, se o meu colesterol estiver alto até lá, eu infartei, já fiz umas 4 safenas. Aí o Daniel vai chegar do meu lado para orar comigo. E ele vai falar, fique tranquilo que quando você encontrar Jesus vai ser tudo muito bom. Mas que loucura é essa? Mas não é assim que a gente vive? Bom vai ser quando você... Bom vai ser na glória. Não, eu não discordo que vai ser bom. Não, vai maravilhoso. Ninguém está discordando disso aqui. Isso é fato. Agora, quando a gente começa a colocar o alvo das realizações que a gente tem sempre no futuro, quando bom mesmo é sempre amanhã, eu esqueci do agora. E esse é o problema. Porque eu só tenho Madalena com 1 ano agora. Aí nesse que levanta, cai, aí você segura na mão, aí fica andando assim. Eu só tenho minhas filhas adolescentes agora. E eu estava percebendo isso, porque como uma está entrando no ensino médio, eu falei, gente, acabaram as apresentações da escola, não tem mais. Eu tenho que aproveitar as outras 2, porque uma já não tem. Acabou. Não tem mais festinha. Não tem mais vestidinho andando, acabou, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais daqui a pouco, vocês que são mais velhos, essa coisa dos nossos filhos terem pesadelo, e aí depois eles irem para o meio da cama da gente, e aí você acorda no outro dia, sabe com aquela dor, escoliose, que ficou sim, porque dormi 3 na cama, que cabe 1,5, uma coisa horrorosa. Acabou.
Não tem mais. Algumas coisas não tem mais. Vocês que são mais velhos, jogavam bola, corria para cima, para baixo e tal. Agora, para jogar 5 minutos, dá uma canseira. Fazia 8 pães só na hora do almoço. Agora, para bater a massa de meio, já fica com os dedos inchados. Por quê? Por causa do reumatismo no dedo. É ou não é? Então, percebam, é a brevidade da vida. Quando a gente percebeu, ela já acabou. Quando você percebeu, ela já foi. Quando você abrir os olhos, você não tem mais esse momento. Você só tem seu esposo agora. Você só tem sua esposa agora. Eu só tenho a infância das minhas filhas agora. Só tenho a adolescência e juventude das minhas filhas agora. Vou casar e entrar com as minhas filhas uma vez na igreja e depois não tem mais. Acabou. Por isso o imperativo do agora. Porque a vida passa rápido demais. É isso que o Moisés está falando para nós. E ele está dizendo, a vida é breve. Segundo, Moisés está dizendo, o pecado maltrata a gente demais. Olha o que o Moisés está trabalhando quando ele diz assim, verso 8, conheces a nossa iniquidade. Iniquidade. O pecado maltrata a gente. Não é só a nossa fragilidade e a brevidade da vida, é a nossa luta contra o pecado. Por isso, pessoal, eu estou chamando isso de imperativo do agora, de disciplina do agora. Quer terminar bem? Viva cada fase da vida bem vivida, porque ela é breve. Se afaste do pecado, porque ele vai consumir o melhor da sua energia. Você já viu o que o pecado faz com a gente, com a consciência da gente? O pecado faz com que ele leva a gente a pecar e depois maltrata a gente, a nossa consciência. Numa vida frágil e breve, quando você abre brecha para o pecado, ele arrebenta com você. Da onde eu estou tirando isso? Do Salmo 51. Davi diz que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele estavam sugados. Porque o que o pecado faz é arrancar a sua energia. Então olha só, quer terminar bem? A vida é breve, a vida é frágil e o pecado bate na porta. Meu filho, vá para casa hoje para aproveitar a sua família. Vá para casa para aproveitar seus filhos. Vá aproveitar seus avós, se ainda estiverem vivos. Aproveite as pessoas que estão em volta. Aproveite os irmãos que estão em volta. Você não tem amanhã. É engraçado que a Escritura nunca trabalha com o amanhã. A Escritura não trabalha com isso. A Escritura manda a gente trabalhar o hoje, porque a gente só tem o hoje. Vá para casa para aproveitar amigos queridos. Para de brigar com coisas que não são necessárias. De brigar com pessoas que você não precisa brigar. Se reconcilie com pessoas que você precisa se reconciliar. Ser menos egoísta. Aproveitar mais o tempo com as pessoas, fazer a vida e os dons que Deus te deu valerem a pena. É isso que a gente está trabalhando como agora. Quer terminar bem? Olha a disciplina do agora. Mas eu quero terminar, porque do verso 12 em diante, e esse verso é emblemático. Agora o Moisés muda. Porque ele vai começar a falar da sabedoria. E ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas olha o verso 14.
Onde é que está a satisfação do salmista? Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Eu estou chamando isso aqui de disciplina do cotidiano. Se a primeira é da soberania, se a segunda é do agora, a terceira é do cotidiano. Por quê? Qual é a preocupação do salmista? Sabedoria. Quando você vai ler os livros de sabedoria, em Eclesiastes a sabedoria canta na rua. Ela clama na rua. Sabedoria é dada como um presente de Deus. Sábio para a Escritura é aquele que conhece o coração do Senhor. Sábio na Escritura é aquele que conhece os desígnios de Deus. Sábio é o que tem discernimento para poder compreender a vontade de Deus. Por que é que vocês têm dificuldade com isso? Porque vocês nasceram e são criados numa cultura para ser esperto. Brasileiro não é sábio, brasileiro é esperto. Brasileiro é criado para ser competitivo, mas não para jogar limpo. Brasileiro é criado para ser competitivo e se me favorecer, está tudo bem. A competição do brasileiro não é justa, ela é injusta. No Brasil, o problema é, se você é amigo do rei, você pode tudo aqui. A nossa cultura é a cultura do jeitinho. É a cultura do eu conheço fulano de tal que pode ajudar a gente. A nossa cultura é essa. É a cultura dos espertos. Essa é a nossa cultura. Ela não é a cultura da justiça. Ela é a cultura da esperteza. Então falar de sabedoria na nossa cultura é difícil. Porque a gente vive na cultura dos espertos. Cresci ouvindo isso, gente. Eu cresci como menino na rua em Cariacica. O mundo é de quem? Isso é ditado brasileiro. Vocês cresceram nisso. O mundo é dos espertos. Para a Escritura, o mundo é de Deus. E para a Escritura, Deus dá sabedoria a quem o teme. Porque todos vocês vão ficar velhos, mas nem todos vão ficar sábios. Velhos, todos nós ficaremos. Sábios, só alguns. Mas não é por nada demais, porque só alguns pedirão sabedoria. Outros vão continuar vivendo o cotidiano atrás de dinheiro, atrás de prazer, atrás de bem-estar, atrás de felicidade. Só alguns vão orar. Satisfaze a gente a partir do Senhor. Só alguns, e infelizmente, só alguns vão orar. Faz as suas obras através de nós. Confirma as suas obras a partir de nós. Só alguns vão abrir mão de si mesmo para poder cotidianamente servirem ao Senhor. Só alguns. Infelizmente, só alguns vão ser felizes, segundo a Escritura. Felicidade para a Escritura é quem é sábio. Sabedoria é um atributo de Deus. Quer terminar bem? Cultive sabedoria no cotidiano. Cultive sabedoria. No leito de morte, seu diploma não vai fazer nada. No leito de morte, a sua previdência não vai resolver nada para você. No leito de morte, seu título de capitalização não vai valer nada.
seus cargos não vão valer nada. O que vai ficar é: Rômulo era um homem de Deus. Rômulo era um homem sábio. Arthur era um homem que quando abria a boca, saía a palavra de Deus. Guilherme era um homem sábio. Papai era um homem sábio, cheio de Deus. Papai era um homem que quando a gente precisava, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria para nós. Sabe por quê? A maioria dos herdeiros gastam a fortuna que os pais construíram assim, ó. E isso quem escreveu não fui eu, foi Eclesiastes e Provérbios. Não fui eu. Quer deixar alguma coisa para as próximas gerações? Deixe sabedoria. Deixe temor ao Senhor. Saia daqui sendo um homem e uma mulher sábia. Tome essa decisão, ser sábio. Eu quero terminar a minha vida sendo um homem sábio. Eu quero ter a mente de Jesus. Eu quero ter o coração de Jesus. Eu quero ter esse coração no meu cotidiano, dia após dia. Terminar bem. Nós precisamos terminar bem. E como vamos terminar bem? Cotidianamente, tendo sabedoria, se alegrando no Senhor.